Olá, Mãe Leoa! Seja bem-vinda ao canal Libido após a maternidade. Eu sou Camila Reppers, especialista em libido após a maternidade, e hoje eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber sobre libido após a maternidade. Então, já deixa o teu like, já salva esse vídeo, já aproveita e compartilha esse vídeo para ajudar mais mães a recuperar sua libido após a maternidade. Antes de tudo, a gente precisa entender primeiro o que é libido. Então, para que você possa entender o que é libido, a libido é um sinônimo de desejo sexual. E ela é definida como aquela sensação de que você quer se envolver numa atividade sexual. Ou seja, ela é a interação entre o contexto e o prazer. Então, consequentemente, se eu tenho mais libido, eu tenho uma atividade sexual mais satisfatória, mais gostosa, eu tenho mais prazer. Lembrando que a sua libido ela é sempre motivada por um incentivo. O que significa isso, Camila? Bom, então significa que quando eu tenho um incentivo positivo, quando eu sou motivada por algo, quando eu tenho um estímulo externo, por exemplo, aquele beijo gostoso que seu marido te dá, ou talvez ele já não te dá faz tempo, mas tudo bem. Lembra daquele beijo gostoso que teu marido te dá? Então, você é motivada a querer mais daquilo. Seu cérebro recebe aquela informação e pensa, epa, eu quero mais daquilo. Ou seja, quando eu encontro algo que é prazeroso, eu vou querer mais daquilo que me dá prazer. E lembrando que cada mulher é única, ou seja, os estímulos que vão te motivar a querer buscar mais daquilo pode variar de mãe para mãe, ou seja, o que funciona para mim, Camila, pode não funcionar para você. Mas lembrando que a libido ela é dividida em dois tipos, a libido espontânea e a libido contextual. Toda aquela química, aquela coisa de flertar, aquela paixão gostosa, esse próprio desejo faz parte da natureza humana para a gente se reproduzir. Nós mães sabemos bem disso, né? Mas o que acontece? Uma vez que você se torna mãe, todo aquele desejo, aquela coisa gostosa, aquela vontade de se conectar, aquele prazer gostoso e principalmente o sexo cai em último tópico da sua lista. Ou seja, ele não se torna mais uma prioridade para você e consequentemente a sua libido cai. E a partir daqui, a história é bem previsível. Então, uma vez que tu se recupera do parto, você estava liberada para realmente iniciar as atividades sexuais, para retomar sua vida sexual, você está tão sobrecarregada, você está tão cansada, você está tão exausta que você não tem vontade. Mas afinal, quais os impactos da libido após a maternidade? Bom, como eu já falei para você, quando nós passamos por essa transição da maternidade, uma das principais queixas das minhas pacientes e que eu também vivi foi essa queda da libido, onde o sexo que antes era gostoso, tinha conexão, tinha prazer, algo que eu era motivada a querer mais, se tornou algo que eu me afastei, algo que eu não queria mais fazer porque eu não tinha mais aquela vontade. Afinal, a própria maternidade em si traz diversos desafios pra gente. E um dos principais desafios é essa queda da nossa libido. E eu costumo dizer que a maternidade e a libido, elas têm algo em comum. Porque quando tá muito bom, tanto a maternidade quanto a libido, ok, tá ótimo, não tem nada para reclamar. Agora, quando a sua maternidade ou a sua libido tão ruins, ninguém vai admitir isso. Eu tinha vergonha de dizer que eu não tinha libido. E é o que eu mais escutei das minhas pacientes até hoje. Elas tinham vergonha de admitir. Elas tinham receio de procurar uma ajuda porque elas se culpavam, elas se julgavam porque estavam passando por aquele momento, porque elas não entendiam o que estava acontecendo com elas. E quando a gente trata de sexo e maternidade, existe um tabu muito grande acerca dessa questão. Porque supostamente a gente finge que tá tudo bem, que tá tudo maravilhoso, que a nossa vida retomou após o ok do nosso obstetra, e a gente finge que é tudo muito lindo, tudo perfeito e que não tem nada de errado acontecendo. Mas quando a gente está omitindo esses sentimentos, acontece o quê? A gente associa muita culpa, a solidão, há uma sensação de que tem algo de errado comigo, só tá acontecendo comigo porque todo mundo ao meu redor tem uma vida sexual muito boa e só comigo que eu me sinto mal, só comigo que acontece isso, é só comigo que eu não tenho libido, é só comigo que eu não tenho prazer. Ou seja, eu entro num ciclo de culpa, num ciclo de solidão e num ciclo onde cada vez mais intensifica o problema e eu não consigo achar uma solução. Mas por isso que eu tô aqui hoje para te falar que você não se sinta culpada. Não é apenas com você que está acontecendo isso. Eu também passei por isso. Diversas pacientes minhas passaram por isso.
Então você não está sozinha, não é só com você que está acontecendo isso. Esse sentimento não é único seu. Então se você está lutando com essa libido baixa após a maternidade, saiba que não é só você que está passando por isso. Existem muitos obstáculos para que eu realmente recupere minha libido após a maternidade, que eu tenha uma vida sexual muito mais satisfatória, muito mais saudável após a maternidade, e que muitas vezes quando eu estou focada no problema, eu não consigo enxergar essa solução. Eu não consigo enxergar uma luz no fim do túnel. Eu acho que está tudo perdido mesmo, é só comigo que está acontecendo isso. Só que o que eu mais vejo é que o primeiro contato que eu tenho com essa libido baixa, essa libido que não é a libido que eu desejava, é quando eu recebo um ok do meu obstetra. É muito engraçado, mas a gente vai na consulta dos 30 dias, eu fui com 30 dias, mas geralmente varia de 4 semanas a 6 semanas. E aí chega lá, o obstetra pergunta: como é que foi o parto? Foi tudo ok? Beleza? Como é que você tá? E a gente fala: tô bem, a gente tá naquele turbilhão de sentimentos, todas aquelas novas sensações, emoções, você tá tentando entender o que está acontecendo com você, porque não é apenas o nascimento do seu filho, é também o seu nascimento como mãe, e você recebeu o quê? Pronto, você tá liberada agora pra poder voltar a fazer sexo com seu marido, vida normal. E você sente aquela situação constrangedora. E sei que tenho certeza que você tá ouvindo esse vídeo agora e você lembra também do dia que seu obstetra te deu um ok. Para que você magicamente retornasse à sua vida sexual como se nada tivesse acontecido. E que se fosse chegar em casa e tá tudo bem, o prazer ia vir, a libido ia surgir magicamente e você ia voltar a ter uma vida normal. Como se um marco de semanas determinasse quando a sua libido voltaria. Só que daí o que acontece? Você chegou em casa, você pegou uma rotina exaustiva. É bebê acordando de noite, é você às vezes amamentando, sendo agitado. Por mais que seu filho fosse um filho tranquilo, mas foi tranquilo, dormia a noite inteira, não incomodava. Mas a gente sabe que com o passar do tempo, dos meses, nosso filho às vezes tem nascimento de dente, tem cólica, tem um sonho de noite e a gente vai ter que se dedicar a esse filho, ou seja, vai ser exaustivo. Vamos ter que passar noites em claro, às vezes vão ter que ficar lá colocando o filho para dormir, se abdicando do tempo que era para você, para que você possa dedicar um tempo para o seu filho. Porque o que acontece também é que, por mais que, mas eu tenho o apoio do meu marido, eu tive o apoio do meu marido nesse momento, mas às vezes o filho que é você, o filho que é a mãe, ele passou 9 meses ali na sua barriga e ele vai precisar ter uma criação de vínculo e contato muito maior com a mãe do que com o pai. Isso acaba sobrecarregando aquela mãe. Ou seja, a sua libido, ela baixou cada vez mais, porque além de toda essa privação de sono, o cansaço, você não tem energia física, ou seja, disposição para você pensar em fazer sexo, para você ter realmente uma disposição para fazer sexo. Porque parando para pensar, a sua libido é algo que você precisa para sobreviver? Não. Não é igual sede, não é igual fome, ou seja, eu posso ficar sem? Posso. Não é saudável, mas eu posso ficar sem necessariamente precisar daquilo para sobreviver. Então, entre dormir e fazer sexo com meu marido, o que você escolheria? Eu escolhi dormir. E tenho certeza que você também escolhe dormir. E não tem nada de errado quanto a isso. Eu não tô aqui para te julgar. Estamos aqui para falar da realidade que acontece com as mães. Fora isso, a gente tem uma mudança enorme na nossa rotina. Muitas vezes você não consegue tomar um banho sozinha, você não consegue sentar para fazer uma refeição sozinha porque seu filho já tá te chamando, seu filho tá chorando, seu filho já quer sua atenção. E aí você vai lá, você vai às vezes sair de casa, vai trocar uma roupa, coloca aquela roupa e lembra que você ainda não recuperou aquele seu corpo antes da gravidez, e aquilo te frustra, porque você lembra que você antes era uma mulher assim, daquela forma, aquela mulher que você almejava ser, e agora você é uma mulher totalmente diferente. Você foi transformada, e tudo isso vai impactando na sua libido a todo momento. E aí o que acontece? Chega final do dia, você ficou em casa com seu filho o dia inteiro, ou você saiu para trabalhar, mas tem que chegar em casa, ainda tem que cuidar da casa, tem que cuidar do filho. O seu marido chega em casa do trabalho e acontece o quê? Você tem que ir lá correndo fazer uma refeição. Você já tá cansada, você tá sobrecarregada. Aí seu marido faz o quê? Fica 10 minutinhos apenas com seu filho e depois, vida que segue, vou fazer minhas coisas. E você tem que ir lá dar conta de botar filho para dormir. Você tem que ir lá fazer toda essa rotina da criança, depois ainda botar o filho para dormir, e aí você chega no quarto e seu marido quer o quê? Seu marido quer te tocar, seu marido quer ter um momento mais íntimo com você, e aí você pensa o quê? Não,
Nesse momento eu não quero, meu marido que vai se virar sozinho. E eu tenho certeza que você já se viu nessa situação. Vamos imaginar agora então 2 cenários. Vamos imaginar o cenário 1 quando você não tinha filho, né? Você não tinha filho ainda, então o que acontecia? Era tudo muito gostoso, né? Às vezes chegava em casa do trabalho, você e seu marido, aí vocês tinham todo aquele momento para relaxar, você tomava ainda aquele banho relaxante, aquele banho gostoso que não tinha hora para acabar. Você ia lá, deitava no quarto, aí seu marido vinha te abraçando, vocês conversavam, tinha aquele momento todo para conversar. Ai, que coisa gostosa, né? Vocês conversavam dos planos de vocês, como é que foi o dia de cada um. E aí seu marido vem e começa a passar a mão no seu corpo e você pensa, tô gostando desse toque, tô gostando. A gente lembra da libido que ela precisa de um incentivo? Então, você recebeu um incentivo, recebeu o toque do marido. Aí vai ficando gostoso, vai recebendo mais toque do marido ainda. E quando você vê uma coisa, vai levando a outra, daqui a pouco tem beijo, daqui a pouco tem amasso, e aí você já sabe onde termina. Agora pensa você, outro cenário, 2 meses após o parto, você tá lá sobrecarregada, você mal conseguiu tomar um banho, você acabou de botar o seu filho para dormir, você acabou de amamentar, fica segurando o seu filho, amamentando, esperando ele finalmente cair no sono. Depois de uma rotina totalmente desgastante e cansativa, onde você não teve um minutinho para você durante aquele dia. Seu marido vem, seu marido começa a passar a mão no seu corpo, ele pega você, faz um carinho aqui no ombro e você começa a se afastar, né? O que ele tá pensando? Aí ele vem, continua e você fala, não quero. E aí ele até leva um susto, tá? Como assim? Ela não quer mais o meu carinho? Porque antes ela gostava daquele meu carinho que eu fazia. Ela gostava desse toque. Ela estava aberta para o prazer, para ser incentivada, para receber um estímulo e agora ela não gosta mais. Porque quando você está nesse modo estressante, você tá com essa sobrecarga materna, você tá com esse excesso de toque, muitas vezes do seu filho, acontece o quê? Você entra no modo evitativo. Então você evita o toque do seu marido, você evita um beijo, e tudo isso vai impactando na sua libido. E aí a única coisa que você pensa é o quê? Tá, como que ele pode ficar pensando em sexo agora? Como? Se eu não vou conseguir pensar do jeito que eu tô aqui cansada, sobrecarregada, eu não consigo, como que ele pode? Ele não enxerga o que tá acontecendo? Ele não enxerga que eu tô cansada? Ele não enxerga que eu tô exausta? Só que aí teu marido vem. Ele vem e ele fala, mas eu sinto falta do teu contato, eu sinto falta da minha mulher, eu sinto falta de me conectar com você. Não é apenas sexo, é conexão também. E aí o que acontece? Você se sente culpada. A culpa recai sobre você e você começa a pensar, o que eu posso fazer agora? Porque eu não tenho desejo, eu não tenho vontade. Então, como que eu vou me conectar com meu marido nesse momento? Porque, na verdade, você quer voltar a fazer sexo com seu marido. Eu queria voltar a fazer sexo com meu marido. As minhas pacientes me procuram porque elas querem voltar a fazer sexo com o marido delas. Por mais que todo esse sentimento recaia sobre elas, existe uma vontade de voltar a ter um sexo prazeroso. Só que são diversos fatores que estão bloqueando você nesse momento de ter esse sexo prazeroso, de recuperar a sua libido. Porque nesse momento a tua libido está sendo impactada por diversos fatores. Entre eles, o cansaço, o estresse, a própria sobrecarga materna. Muitas vezes você também pode estar sofrendo da síndrome da libido tocada, do toque excessivo do seu filho, e aí você vai evitar o toque do seu marido. A sua autodefinição, quem sou eu agora? Eu só sou a mãe? Eu não sou mais mulher? Eu não sou mais esposa? Eu não me vejo mais como ser sexual? Onde que foi parar aquela minha vontade, aquele meu desejo? Muitas vezes tem ressentimentos também. Tem ressentimento do seu marido, das coisas que ele não está fazendo, nas coisas que ele deixou de fazer. E aí isso vai impactar também na sua libido. Nós temos também um boom e depois uma queda hormonal no pós-parto. Então, teus hormônios estão totalmente desregulados, estão tentando voltar ativa, se reorganizar. Isso também vai impactar na tua libido. Muitas vezes você está sem prática. Ai, eu nem lembro mais como é que faz. Porque quanto menos eu faço, menos eu quero. Se não é prazeroso, eu não vou querer de novo. Ou talvez o tipo de sexo que você quer hoje não é o tipo de sexo que funcionava antes. Talvez você não precise ou não quer mais aquele sexo de 2 horas, aquele sexo super quente. Talvez agora uma rapidinha de 15 minutos está ótimo para você. Então é a questão de se reinventar e entender o que realmente funciona para você nesse momento.
Qual realmente é a sua necessidade? Qual realmente é o seu desejo agora? O que realmente funciona para você nesse momento? E por que é tão importante você saber disso? Porque a maternidade, ela não é uma corrida de 100 metros, ela é uma maratona. E a gente tentar minimizar essas coisas que estão acontecendo, essa baixa libido, esses problemas resultantes dessa baixa libido dentro do meu relacionamento, na minha vida, na forma como eu me vejo, pode parecer que vai resolver o problema, mas é inevitável, porque uma hora aquilo vai estourar. Não adianta você tentar fingir que não tá vendo, porque o problema vai continuar ali e ele só vai aumentar. Até que chega um momento que se torna insustentável. Por isso que agora é o momento de você realmente repensar e rever suas prioridades. E não, eu tô aqui para enfatizar que não tem nada de errado com você. O problema não está com você se você está com baixa libido nesse momento. Diversas pacientes minhas, muitas vezes, não estavam prontas para realmente fazerem sexo. Só ficaram prontas 10 meses depois do parto. 1 ano depois do parto. Eu mesma fiquei pronta só 6 meses depois do meu parto. Mas eu sei que quando eu falo isso, existe um certo julgamento. Porque as pessoas acreditam que a gente precisa estar pronta lá na marca de 4 semanas, de 6 semanas, quando a gente recebe um ok. Mas eu gosto sempre de enfatizar que a tua libido ela é multifatorial. Então são diversos fatores que vão impactar na sua libido e em como você vai ter esse incentivo, esse desejo para realmente eu estar com vontade, ou então esse desejo vai ser nulo. Porque eu tô tão impactada com esse universo materno, eu tô com tantas coisas acontecendo ao meu redor, que eu não tenho espaço e dedicação para realmente cultivar a minha libido. Mas é importante que você entenda, mãe, se você tá me assistindo agora, nesse vídeo, e você tá ali com menos de 6 meses após o parto, ou até 6 meses completos, que você não é obrigada a procurar recuperar sua libido antes desses 6 meses. Até porque eu digo que é biologicamente impossível a gente recuperar nossa libido antes dos 6 meses. Porque nesse momento que você está passando por essa transição, nós temos os 3 meses da esterogestação da criança e mais 3 meses posteriores para essa adaptação do bebê. Mas além da adaptação do bebê, existe uma adaptação da mãe também. Por isso que você precisa se olhar com mais atenção nesse momento. É o momento de você se recuperar, é o momento de você realmente descansar, de focar no seu sono, por mais que ele seja mínimo e a privação de sono está num pico enorme, é o momento de você olhar para si. É o momento de você se acolher e realmente entender essas mudanças que estão acontecendo, esses processos que estão acontecendo na sua vida nesse momento. Ou seja, é completamente normal quando eu escuto de uma mãe com menos de 6 meses falar, tá, mas eu não consigo nem pensar em sexo, Camila, é normal? E é super normal. A gente tem exaustão, tem privação de sono, muitas vezes você pode ter passado por um trauma no seu parto, muitas vezes aquilo que você idealizava, as famosas expectativas da maternidade, elas não foram realmente aquilo que você desejava, aquilo que você sonhava, aquilo que você tinha criado na sua mente, porque a gente sabe que a realidade é bem diferente. E outras mudanças emocionais que estão impactando na sua libido nesse momento, que fazem com que você realmente não tenha libido, a libido tá zero, tá nula e tá tudo bem. É como eu falei, esse momento de você olhar para si com mais amor, com mais carinho, com mais acolhimento. E a hora de pensar em recuperar sua libido é depois desses 6 meses. Foca em você primeiro e depois você vai focar em realmente pensar na sua vida sexual. Existe tempo para que você possa se recuperar primeiro. Agora, se a última vez que você pensou em sexo, que você realmente pensou em recuperar sua libido, já faz mais de 6 meses, já tô lá com um filho de 1 ano, já tô com um filho de 2 anos, é importante sim você repensar, porque a sua libido não vai voltar sozinha magicamente de uma hora para outra, recuperei minha libido, agora voltou tudo normal, que lindo, maravilhoso. Isso não existe. Por mais que leve cerca de 1 ano para os seus hormônios voltarem ao normal, mas lembrando que se você amamenta, vai demorar um pouco mais, ou seja, até você realizar o desmame. Por mais que isso aconteça, se você não focar com atenção na sua libido, não é um hormônio, não é 1 ano, não é o tempo passar que vai fazer você recuperar sua libido. Se você não tomar uma atitude e começar a repensar do porquê você deveria realmente recuperar sua libido após a maternidade e por que isso é importante para você, para sua vida, para sua saúde, para o seu casamento e para os seus filhos, é importante você ter atenção. Porque daí você precisa, sim, procurar um auxílio para que você consiga recuperar essa sua libido. E eu gosto sempre de enfatizar isso, que
não vou colocar uma desculpa na amamentação, né? A gente precisa entender que a amamentação, ela vai bloquear a sua libido, ela vai bloquear o seu desejo, tanto por questões hormonais, quanto a própria natureza, que é linda, maravilhosa, que diz, epa, ela tá amamentando agora o ser humaninho, então ela não pode fazer outro filho. Se ela não pode fazer outro filho, ela não pode ter desejo. Mas eu, Camila, amamento meu filho, o Benjamin, até hoje, ele tem 2 anos e 5 meses. E isso não é um impeditivo de eu não ter libido. Isso não é uma desculpa que a gente vai usar como uma bengala. Mas eu amamento, Camila, então não dá pra ter libido. Não! Não é assim, a gente consegue, porque a gente vai usar outros meios. A gente vai usar outras técnicas, outras ferramentas para que você possa recuperar essa sua libido. E que a amamentação seja só um complemento, onde você tá com esse convívio com o seu filho, ou seja, se tornar algo prazeroso e não algo que vai ser ruim para você. E falando em filhos, eu vejo muitas vezes as minhas pacientes falando que elas são tão imersas no mundo dos filhos, em resolver uma lista mental de verificação de todo mundo, que ela se esquece de olhar para si mesma. Elas constantemente vêm falar para mim, mas Camila, eu não consigo parar de pensar nos meus filhos, eu tenho que resolver um monte de coisa com meus filhos. Como que eu vou ter tempo para pensar no meu marido, para pensar em sexo, para pensar em libido, para pensar em como eu vou retomar e recuperar essa minha libido? Porque eu tô cheia de coisa para fazer e eu não consigo parar para pensar nisso, para realmente me dedicar a isso. E eu tenho um relato que me marcou muito de uma paciente que ela me dizia: Camila, eu fico 24 horas imersa em casa com o filho, cuidando de tudo. E aí chega final do dia, o que acontece? Quando eu deito na cama, meu marido vem me beijar e eu só fico pensando: meu filho tá ali no quarto do lado, meu filho pode acordar, meu filho pode me chamar, meu filho pode sonhar, meu filho pode... E eu não consigo me desligar daquela mente, daquela zona mãe, daquele mundo materno e realmente me dedicar ao meu marido. E aí eu paro e faço a pergunta para ela: mas será que fazendo isso você tá realmente cuidando do seu filho? Ou você tá se negligenciando a si mesma? Negligenciando você como ser sexual, você como esposa, você dentro do seu relacionamento, você como mulher. Muitas vezes a gente tende tanto a querer o bem dos nossos filhos, a estar sempre cuidando, pensando que a gente está fazendo o melhor para eles, mas muitas vezes a gente está deixando de cuidar da gente. Quando a gente coloca como prioridade número 1 nossos filhos, a gente está colocando a gente como segundo lugar. Se eu me coloco como segundo lugar, eu não consigo entregar o melhor para o meu filho. Agora, se eu me coloco em primeiro lugar, eu consigo entregar o melhor para o meu filho. Então, usar também como desculpa o seu filho de que agora não é o momento, eu preciso cuidar dos meus filhos agora, eu preciso me dedicar a eles, eles podem precisar de mim nesse momento, não adianta. Seu filho precisa de você bem, seu filho precisa que você esteja bem consigo mesma, tanto sua saúde mental, quanto física, quanto emocional. E um dos pilares muito importantes é a sua saúde sexual. Então você precisa recuperar essa sua libido, estar bem dentro do seu relacionamento, da sua vida sexual, você com você mesma, porque daí sim você vai estar entregando o seu melhor para o seu filho. Mas afinal, por que essa libido muda? Existe algo? Eu sempre escuto essa pergunta. Por que a nossa libido realmente muda após se tornar mãe? Eu me sinto perdida, eu não consigo me encontrar mais após a maternidade, isso está impactando em mim. Eu tenho uma crise de identidade muito forte, eu não consigo me reconhecer mais como mulher. Eu escutei esses dias de uma paciente minha quando ela dizia: Camila, antes eu saía de casa para vir aqui te ver, eu passava maquiagem, arrumava meu cabelo, me maquiava, eu colocava roupa bonita, eu tava sempre me arrumando. E olha, hoje eu não consegui nem pentear meu cabelo, nem consegui passar uma maquiagem. Olha a roupa que eu tô vindo! E ela não se encontrava mais como mulher após a maternidade. Mas por que isso acontece? Isso aconteceu comigo também. Eu lembro muitas vezes que eu sentava na minha poltrona de amamentação, amamentando o Benjamin, eu chorava. Eu não entendia o que estava acontecendo. E eu dizia pro Renato: Renato, o que aconteceu comigo? Eu também gostava muito de me maquiar, eu gostava de me arrumar, eu tinha todo aquele glamour. E do nada eu me vi, cabelo amarrado o dia inteiro, pijama o dia inteiro em casa, amamentando o filho, com 2 paninhos no seio. E eu dizia: o que aconteceu comigo? Cadê aquela mulher que eu era? Cadê aquela mulher que eu cultivava? Aquela mulher vaidosa? O que aconteceu? Algo que sei que muitas mulheres passam e que talvez você deve ter passado também. Eu me preparei toda para o meu parto. Nossa, eu contratei doula, eu procurei a melhor maternidade, eu procurei os melhores profissionais, eu estudei sobre todo o processo do parto, porque eu queria um parto natural, então eu entendi todas as coisas que poderiam acontecer e que poderiam me facilitar para que eu tivesse um parto natural, mas também as consequências se eu precisasse entrar numa cesárea de emergência, o que seria indicativo de cesárea, só que eu não me preparei para o processo do pós-parto.
Eu não me preparei para quando eu me tornasse mãe, para o marco do nascimento do meu filho. Porque algo que acontece quando seu filho nasceu, você também nasceu. Não existe aquilo, aquela coisa romantizada que dizem, a gente já tem instinto materno, a gente já nasce com aquela mulher nasce com aquele instinto materno, é tão automático, tão lindo, tão maravilhoso, instantâneo. Não é assim. Mentira. É mentira. Renato tá aqui para provar que é mentira. Não é assim. O que acontece? Quando seu filho nasceu, você também nasceu. Você nasceu como mãe. Você passou pelo processo da matrescência. E até eu entender isso aqui, eu achei que eu tava com depressão pós-parto. Eu achei que eu tinha me perdido, que a maternidade tinha roubado de mim algo que eu era. Porque quem eu sou agora? Tudo tão diferente. Eu não tenho mais os mesmos valores, não tenho mais as mesmas amizades, não tenho mais os mesmos pensamentos, não tenho mais os mesmos gostos. Eu me tornei uma nova mulher, eu me tornei uma nova versão. E ninguém te avisa sobre isso. E é muito rápido, é realmente uma transição rápida, ou seja, nós temos mudanças rápidas, nós temos mudanças tanto da nossa identidade quanto das pessoas ao nosso redor e ninguém avisa sobre isso. Quando eu me deparei com esse termo, que eu tive que ir atrás, eu tive que buscar respostas, e aí tudo se encaixou. Eu lembro até hoje de quando eu realmente compreendi o que era matrescência, eu me emocionei e falei, tá tudo bem, não tem nada de errado comigo. A matrescência, ela se correlaciona muito com o processo da adolescência. Quando a gente passa daquela fase da menininha para uma adolescente, todas as mudanças que acontecem, tanto físicas, emocionais, hormonais, tudo isso correlaciona com esse processo da mulher se tornando mãe. Existem 4 pilares da matrescência fundamentais, que o primeiro é físico, né? A gente já sabe. Você passa por todo esse processo. Seio muda, corpo muda, hormônios mudam, então isso aqui a gente não tem como não ver. Isso é muito tangível, é o processo físico. Mas nós temos outros 3 processos que acontecem também durante a matrescência que vão impactar diretamente nessa sua visão de você mesma e, consequentemente, na sua libido. O segundo processo é o mental. O que acontece no mental? O cérebro da mãe, ele vai sofrer modificações até os 2 anos de idade do filho. Então eu tenho modificações para quê? Para que eu possa me dedicar, estar mais aberta para cuidar daquele meu filho, da sobrevivência do meu filho. Então a gente tem muito uma abdicação da mulher para entrar no universo da mãe, para entrar na zona mãe, porque eu preciso proteger aquele meu filho. E, consequentemente, eu perco aquela minha essência da mulher que tinha libido, que realmente gostava de fazer as coisas, que era uma mulher vaidosa, para me dedicar somente ao meu filho e à sobrevivência do meu filho. O terceiro é emocional. Então, muitas vezes eu passo por aquela questão de mas eu sinto falta daquela mulher que eu era, mas ao mesmo tempo eu quero estar perto do meu filho. Então é o que eu falo é um empurra e puxa, né? A gente pega aquele zoom de estar perto do filho, mas às vezes a gente quer um espaço para nós mesmas. E o quarto pilar é o espiritual, que é toda essa mudança que acontece, como eu mencionei para vocês. Hoje eu não sou mais a mesma mulher que eu era antes, eu me tornei uma outra versão de uma outra mulher. E tá tudo bem, tá tudo certo, são apenas essas mudanças que acontecem na nossa jornada de se tornar mãe, mas que impactam diretamente a nossa libido quando a gente não tem essa consciência de que é um processo natural que acontece. Mas afinal, como que acontece esse processo dessa perda de libido na maternidade? Esse processo aconteceu comigo quando eu estava tão cheia, mas tão cheia de cuidar do meu filho, desse universo infantil, mergulhada nessa zona mãe, que eu supria aquela minha necessidade de estar no contato com meu filho, de realmente estar mergulhada nesse universo infantil, essa liberação de ocitocina, essa troca de carinho, cuidado, que eu não sentia falta de fazer sexo com o Renato. Só que o Renato, assim como seu marido e assim como diversos homens, eles não passam por essa transformação de ter uma queda na libido. E aí o que acontece? Homens têm necessidades. E os homens vão fazer o quê? Eles vão continuar te procurando, porque para eles tá tudo normal. Quem pariu foi nós, né? Não foi o homem. Não é o homem que tem que amamentar, enfim. Muitas vezes, como eu falei, a mulher pega toda a carga e o homem continua lá, lindo, esbelto, te procurando. Tá, amor? Vamos lá, hoje à noite, tô com vontade. E o Renato, ele vinha me procurar. Só que eu não sentia falta daquilo, eu não sentia falta de fazer sexo, porque eu tava tão abismada naquele universo, naquele mundo, que eu não sentia mais falta daquilo. E como eu falei pra vocês, se eu não faço, eu não lembro que é bom, eu não sinto falta. Por que eu vou sentir falta de algo que eu não tenho mais contato? Só que daí o que acontecia? Quando o Renato vinha me procurar e ele falava, poxa Camila,
mas eu tô te procurando e tu não tá me dando atenção. Ele ainda dizia, tu não tá me dando assistência. Aí o que acontecia? Eu tava sobrecarregada, eu tava cheia de coisa, eu tava pegando todas as demandas da maternidade, porque eu não sabia me expressar o que realmente eu precisava que fosse feito, e eu acabava pegando tudo pra mim porque eu acreditava. Não, mas é só eu sou mãe, então eu vou saber fazer melhor que ele. O Renato não vai ter esse dom de fazer as coisas, ele não vai saber trocar roupa direito, ele não vai saber dar banho direito, quem vai fazer tudo sou eu, porque eu faço melhor. Só que nessa brincadeira de eu achar que eu fazia tudo melhor, o que acontecia? Quando ele vinha me procurar, eu estava exausta, eu estava cansada, eu estava sobrecarregada, e ai dele ainda vinha me cobrar que queria fazer sexo. Já dava uma briga, porque eu dizia, tá, como assim? Você tá me cobrando uma coisa, sendo que eu tô sobrecarregada, eu tô cansada, você não tá vendo? Como que eu tô me sentindo nesse momento? Ou seja, eu sentia que ele não me entendia. Só que daí o que acontece, que muitas vezes pode estar acontecendo com você e que acontece com as minhas pacientes é o quê? Elas começam a fazer sexo por obrigação. Por culpa ou por achar que é uma obrigação, é uma necessidade que ela tem que cumprir, é um papel que ela precisa cumprir como mulher, como esposa. Eu preciso ceder aos caprichos do meu marido. Quanto mais você continua fazendo esse sexo por obrigação, esse sexo sem prazer, mais ainda você vai se afastar da sua libido ideal. Só que o que acontece? O seu marido, ele também sabe que você não tá gostando disso. Ele sabe que não é prazeroso pra você. Então o que acontece? Ele não vai mais querer ficar querendo que você fique fazendo isso por obrigação. E aí o que aconteceu com o Renato? De tanto ele me procurar e eu dizer não, ele chegou e falou pra mim, Camila, eu não vou mais te procurar. Quando tu tiver com vontade, quando realmente tu tiver afim, tu me procura. Mas eu não vou ficar mais me humilhando, olha as palavras que ele usou, me humilhando pra querer atenção, querer me conectar contigo, porque não é apenas sexo. Eu quero me conectar com você, como mulher, como minha esposa. Já que você não quer, eu também não vou mais te procurar. E pronto. Porque o seu marido tá te enxergando muito como mãe e pouco como esposa. E aí ele se sente rejeitado. E aí ele não vai querer aquele papel de rejeição. Ninguém gosta de ser rejeitado. De procurar, e você está sempre dizendo não, já tá com uma pilha de desculpas que você tá dizendo não, hoje eu tô cansada, hoje eu vou dormir com o nosso filho, olha, eu vou botar nosso filho pra dormir, aí depois eu venho aqui no quarto, tá? Quando você vê, você já pega no sono lá, ou você mesmo vai dormir no quarto do seu filho porque você quer evitar que tenha um contato, que a gente abra uma brecha para você se conectar com seu marido. Eu fazia isso. Muitas vezes eu ia dormir mais cedo, ou o Renato chegava no quarto e eu já fingia que estava dormindo. Só para ele não chegar no quarto e notar que eu estava acordada e ele querer vir passar a mão em mim e eu ter que dizer não para ele. Porque o não que eu dizia para ele me doía também. E doía para ele, porque ele se sentia rejeitado de ouvir um não da esposa dele. E aí aconteceu o quê? Eu caí na crença popular de que maternidade e vida sexual não combinam. Eu não posso ser mãe e ter uma vida sexual em dia. As duas coisas não podem existir ao mesmo tempo. Como que eu posso querer ter tudo? Isso não existe. Eu tenho que escolher só um, né? Então eu vou escolher ser mãe. Porque meu sonho era ser mãe, agora eu sou mãe, eu vou querer me abdicar de ser mãe? E aí que vocês caem no erro. E daí que você, acreditando nisso, você tá criando essa realidade. Você tá se abdicando de ter realmente um relacionamento saudável com seu marido porque você acha que tem que escolher um ou outro. Mas não, eu tô aqui pra te dizer que você pode escolher os dois. É possível você viver uma vida sexual feliz e você ser uma mãe boa. Lembra quando as duas coisas estão ótimas? Ou seja, você pode ter as duas coisas ótimas. Isso é possível porque eu consegui ter isso. Só que foi difícil eu ter isso. Só que muitos casais não estão preparados para essa mudança. Para a própria mudança que a maternidade, a paternidade traz para os casais. E eu e o Renato, a gente também não estava preparado. E o que aconteceu? Chegou um momento que a gente olhou um para o outro e falou assim, ó, a gente vai ter que se separar. Não dá mais certo. Eu cheguei a duvidar de mim mesma que eu ainda amava o meu marido. E por pensar no bem do meu filho, eu falei, Renato, acho que a gente tem que se separar. Eu acho que eu não te amo mais, porque se eu não te desejo, é porque eu não te amo. E pelo bem do meu filho, é melhor a gente se separar, não ficar mais juntos e cada um vai pro seu lado do que o nosso filho olhando aqui, a gente se desconectando dentro de casa. A gente não tem mais beijos, a gente não tem mais abraços, a gente não tem mais carinho, a gente não tem mais conexão, a gente não conversa mais, porque nossos filhos vão modelar nós. Seu filho nesse momento está modelando você com seu marido, o casamento que vocês têm, o relacionamento que vocês têm. Você como mãe tem uma responsabilidade enorme dentro de si, que é realmente mostrar o que é um relacionamento de sucesso para os seus filhos. O que é realmente ser uma mãe feliz, uma mãe que tem uma libido em dia, uma mulher que consegue ter os dois e não precisa escolher por apenas um.
mas uma mulher que também não dá conta de tudo, né? A gente tem que ser sincera. Hoje eu não dou conta de tudo, mas porque eu priorizo o que realmente é importante para mim. Mas infelizmente, se você não priorizar o que é importante para você, realmente olhar com atenção para sua libido, para sua vida sexual, para o seu relacionamento, o que acontece, seu casamento pode também estar acabando, desmoronando, abrindo espaço para uma infidelidade, abrindo espaço para uma pornografia, onde seu marido vai se desconectar cada vez mais de você. Porque para você pode ser fácil. Ah, tudo bem, ele tá lá se bastando, sozinho. Mas você não percebe que isso tá desconectando cada vez mais você do seu marido. Porque 1 a cada 3 casamentos vão terminar em divórcio antes do 1º ano do filho. Por problemas de falta de libido, muitas vezes, da mulher, por um problema de descompasso nessa relação sexual entre o homem e a mulher, porque é aquela bola de neve. Eu tenho falta de libido, aí não tenho mais sexo, aí tenho problema de relacionamento, aí tenho problema de comunicação, aí tenho problema de intimidade, aí tenho problema, enfim, de carinho, de cuidado, e um problema leva ao outro. Mas essa simples consciência que você pode ter a partir de agora, de que você não precisa escolher entre ser mãe e ter libido, você pode ter as duas coisas, isso já gera o primeiro passo para que você realmente possa ir nessa mudança, possa alcançar essa vida sexual muito mais feliz, possa recuperar a sua libido após a maternidade. Porque a gente precisa decidir, ok, eu posso ter os dois, eu quero ter os dois, é possível ter os dois, então eu quero isso. Ou seja, você vai ter mais energia para priorizar o que realmente é fundamental para você. E tenho certeza que a sua família é fundamental para você. Então, quando eu e o Renato tomamos a decisão de realmente procurar solução, de procurar ajuda, não era apenas para mim, para mérito dele, para eu realmente voltar a suprir as necessidades dele, mas para a gente voltar a ter uma vida sexual, não, era muito maior. Era para a gente reconstruir a nossa família, porque isso é fundamental para mim. A minha família estar bem, a minha família estar feliz, e não apenas a gente viver de aparência. A gente viver amargurado, a gente viver apenas como colegas de quarto, um dormindo antes que o outro, um dizendo não pro outro, e a gente destruindo a nossa família dia após dia. E eu sei que uma das maiores dificuldades que você passa quando você tá nesse momento que você perdeu essa sua libido é ficar frustrada. Ficar frustrada com a quantidade de tempo que você está se dedicando ao seu filho, à sua casa, ao seu marido, a todo mundo, e a falta de tempo que você tem para si mesma. Porque eu também passei por isso. Uma das maiores queixas das minhas pacientes é onde eu me encontro no meu dia a dia. Que eu não tenho mais tempo para mim. É 24 horas pensando nos filhos. É 24 horas tentando pensar em todo mundo, em resolver os problemas de todo mundo, e eu nunca me coloco como uma prioridade. E ao mesmo tempo que acontece, ao mesmo tempo eu me culpo, eu me cobro, porque eu tô passando por isso, porque eu não tô conseguindo ter libido, porque tem algo de errado comigo. E aí eu acabo me frustrando. Se eu me frustro, eu faço o quê? Eu canalizo essa frustração pra evitar o sexo com meu marido. Como se evitando o sexo com meu marido como se eu estivesse resolvendo o problema. Achando que ele vai sumir, achando que não é o momento mesmo de eu recuperar minha libido, porque ela vai voltar depois. Quando meu filho crescer, quando meu filho sair de casa, quando ele não precisar mais de mim, quando meu filho tiver 18 anos, aí eu vou voltar a ter aquela minha vida, eu vou voltar a poder fazer tudo que eu quero. Enquanto isso, a vida tá passando, o seu relacionamento tá acabando, você como mulher não está mais se reconhecendo. Só que o que acontece? Quando o filho sai de casa, vai ficar quem? Você e seu marido. E aí vocês construíram essa intimidade, esse companheirismo, essa conexão pra realmente aproveitar esse relacionamento agora? Ou vocês não construíram nada e vão ficar como dois estranhos dentro de casa, quiçá dormindo em quartos separados? E aí eu sei que muitas vezes você também sente que o teu marido não tá fazendo o que ele poderia fazer, que é só você que faz tudo, que ele passa pouco tempo ficando com seu filho, que ele não mede esforços pra largar as coisas para ficar com seus filhos, assim como você larga as coisas para ficar com seu filho. Ou seja, parece que ele não tem a mesma prioridade que você. E eu sei que esses tipos de emoções, esses sentimentos surgem nesse período do pós-parto. Mas sabe que muitas vezes eles estão apenas mascarados. Você acha que foi apenas agora que surgiu. Mas muitas vezes isso é só um problema-sintoma. O problema raiz é um problema de relacionamento. Porque muitas vezes seu marido não se dedica para o seu filho, ele também não se dedica para o relacionamento. Ele não entrega também aquilo que você necessita, aquilo que você precisa, ou seja, ele não está se dedicando também para o relacionamento. E aí você pode pensar, tá, mas por que eu vou recuperar minha libido então, se meu marido não dá atenção para mim, não dá atenção para o meu relacionamento? Ele que fique sem sexo, né? Ele que vai lá usar a mão dele, fazer as coisas. Mas será que com essa mentalidade você está fazendo melhor pelo seu relacionamento,
pela sua família, pelos seus filhos, por você mesma. E aí o que acontece? Quando eu tento recuperar minha libido, finalmente decidi, Camila, agora eu vou recuperar minha libido. As minhas pacientes, elas chegam na consulta dizendo: eu já tentei isso e aquilo, não resolveu, e agora o que eu faço? E sabe quais são os maiores erros que as mães cometem quando elas pensam, agora eu vou recuperar minha libido? Recebi uma dica da minha amiga aqui que vai funcionar. Já comprei a minha lingerie nova porque eu li num post da internet de uma influencer famosa que é só comprar uma lingerie, aparecer na frente do meu marido e minha libido vai voltar assim, ó, com piscar, com estalar de dedos. Isso não acontece. Porque lembra dos problemas que eu falei pra você? Será que você tá legal com o seu corpo? Será que você tá legal com suas emoções? Será que seu relacionamento tá legal? Será que seu relacionamento com você mesma tá legal? Será que você teve tempo suficiente naquela semana, naquele mês, naquele dia pra você? Será que você tem cultivado sua autoestima, seu amor próprio? Será que você está realmente cuidando do seu lado mulher e saindo desse foco apenas da mãe? Apenas uma lingerie não vai resolver o teu problema quando você tenta recuperar sua libido. E o que eu escutava nas minhas consultas era muito engraçado, mas no final da consulta eu sempre perguntava assim, tá, e aí, como é que foi a consulta? O que você achou? Minhas pacientes falaram assim, nossa, Camila, eu achei que tu ia chegar aqui e me dizer pra mim usar uma lingerie, comprar um vibrador, botar a vela perfumada, ir pra um hotel, tirar um dia pro meu marido. E eu não ouvi nada disso. E sabe por quê que elas não escutam nada disso? Porque não é isso que vai resolver seu libido. Você pode fazer isso, e eu faço isso hoje com o Renato. Mas é porque eu entendo o que realmente funciona pra mim. Isso é um complemento daquilo que já está bom. É um bônus e não é um solucionador. Isso não vai te solucionar a tua libido que já tá ali baixíssima. Não vai ser uma lingerie, não vai ser um dia que vai funcionar. Vai ser todo um contexto que é trabalhado dia após dia. Uma preparação que acontece. Mas principalmente vai ser primeiro resolver aquilo que está impactando na sua libido. Se eu não resolvo aquilo que está impactando na minha libido, não vai ser a melhor lingerie que vai resolver. Não vai ser o melhor final de semana que eu vou passar com meu marido maravilhoso, que muitas vezes pode chegar lá naquele final de semana, como aconteceu com uma paciente minha. Eu falei pra ela, olha, até você conseguir recuperar a sua libido, vai ter que ficar sem sexo. E ela, não, Camila, não. Como? Como assim, meu marido? Eu já tô há quanto tempo sem sexo? Você vem me... Eu paguei uma consulta pra você me dizer que eu preciso ficar mais tempo sem sexo? Meu marido vai ficar louco. Lá fui eu mandar mensagem pro marido dela no WhatsApp explicando a situação, porque eu precisava que os dois se comprometessem a esse acordo. Lá fui eu explicar então pro marido. O que aconteceu? Ela não fez o que eu disse. Segunda-feira ela me manda mensagem. Camila, eu e o fulano saímos, fomos pra um hotel esse final de semana, deixamos a nossa filha na casa de uma rede de apoio e fomos lá nesse hotel. Chegou lá, a gente se brigou o caminho inteiro, não foi legal. O caminho inteiro a gente se brigou, a gente foi discutindo o caminho inteiro, porque ele estava chateado com um problema aqui, com outro problema ali. Chegou lá, a gente estava emburrado com o outro, a gente jantou, cada um virou pro seu lado, dormiu e não teve nada do que eu achava que seria. Bom, acho que você já entendeu. Enquanto eu não resolvo aquilo que não tá legal, não adianta eu querer fazer coisas diferentes. Porque poderia ter sido legal o final de semana dela, mas ela ia chegar em casa e a rotina esmagadora que ela tava levando, que ela realmente não tava conseguindo suportar aquela rotina, que ela tinha uma montanha de coisas para fazer, da maternidade, do trabalho, da casa, de todo mundo e menos dela, quando ela voltasse, aquilo tudo ia consumir ela novamente. E ela não ia conseguir continuar tendo aquela vida feliz que ela teve quando ela estava fora dos problemas. Ou então, o que acontece? Vou começar a fazer sexo com meu marido. E magicamente vai voltar, minha libido vai voltar, né? Porque você acabou de falar, né, Camila? Que quanto mais eu faço, mais eu quero. Mas daí você esquece que é quanto mais você faz gostoso, e aí você vai querer mais. Porque não adianta você fazer por obrigação, fazer achando que só porque eu faço eu vou voltar a ter libido, isso não vai funcionar. Porque eu já falei que a tua libido é motivada, ela precisa de um incentivo para realmente querer mais. Ela precisa de um contexto, ela precisa de algo que te dá prazer. Então se você não tem prazer, você não vai conseguir recuperar sua libido. Se você não está no contexto certo, não vai adiantar nada. E eu sei que muitas vezes é mais fácil a gente permanecer em silêncio. Muitas vezes é mais fácil a gente fingir, então, que esse problema não está acontecendo, porque, mas se eu for me dedicar, vai demorar, eu preciso me esforçar. E realmente não existe uma solução mágica para você recuperar sua libido após a maternidade. Vai precisar de esforço, vai precisar de decisão, vai precisar de dedicação e principalmente de comprometimento. Mas você tem que pensar, por que eu estou recuperando minha libido? Será que tem algo maior para me recuperar minha libido? Será que se eu continuar vivendo o que eu estou vivendo, sofrendo em silêncio, será que isso vai ser benéfico para mim? Para minha família, para meus filhos, para o meu bem-estar sexual? Muitas vezes vai ser importante você realmente sentar, conversar com seu marido,
Mostrar para ele por que você não tem essa vontade. Compreender o que realmente está acontecendo por trás dessa sua libido que não tá legal do jeito que você gostaria. Porque quando eu tava lá sofrendo calada, me culpando, achando que não tinha mais solução, e realmente eu tava vendo meu casamento desmoronando, e eu e Renato sentamos e falamos, a gente vai se separar porque não dá mais. Nós caímos em si e eu pensei, não, eu tenho uma família, eu tenho um casamento, eu preciso recuperar essa libido, porque é algo muito maior, é por nós. E aí nós fomos juntos buscar uma solução. Passei por 6 ginecologistas, achando que eles iam resolver o meu problema, que eles iam me dar essa solução, que eles iam me mostrar o caminho de como eu poderia recuperar minha libido após a maternidade. Porque a gente acreditava muito, né? Que quem trabalhava com libido era ginecologista, era ele que podia resolver o meu problema. Porque a gente acreditava, quem vai resolver o meu problema de libido é o ginecologista, é ele que vai me dar a solução mágica. E aí eu lembro muito bem quando eu cheguei numa ginecologista mulher e eu falei que eu estava com problema de libido, eu não tinha vontade de fazer sexo com meu marido, e ela olhou pra minha cara, o que ela disse? Eu acho que tu tá fingindo, né, Camila? Fala a verdade, por que tu não quer fazer sexo com teu marido? Por que tu tá dando desculpa? Por que tu não faz? Qual é a tua desculpa agora? E se eu não tivesse um relacionamento tão bom e sólido quanto eu tenho com o Renato, talvez isso teria sido a gota d'água pro meu casamento acabar. Por isso que eu prezo tanto em trazer um ambiente sem julgamento. Porque eu não tô aqui pra te julgar. Eu também vivi isso que você está vivendo hoje. E eu sei quanto é difícil a gente procurar respostas e não encontrar. E eu não sosseguei, eu e o Renato. Passamos por 6 ginecologistas, procuramos a resposta para aquilo e nenhum poderia me dar aquela resposta. As respostas que eu ouvi eram: usa uma lingerie, se reinventa como casal, usa uma lingerie, se reinventa como casal, vai passar um final de semana fora, usa uma velinha perfumada, usa um vibrador. Era só isso que eu escutava. Mas ninguém estava me explicando o que acontecia. E lá fui eu no Dr. Google buscar uma resposta e eu não encontrei aquela resposta do porquê aquilo estava acontecendo. Só que como, anteriormente, por trabalhar com a área de relacionamento voltada para casais, nós já buscávamos formações, cursos e as próprias informações nos Estados Unidos, usando os nossos mentores como uma referência por estarem muito mais à frente em conhecimento, informação, tecnologia, pesquisas científicas. O que nós pensamos? Vamos buscar essa resposta para minha libido também nos Estados Unidos. E foi aí que eu fui atrás da resposta que eu tanto precisava. O que estava acontecendo comigo, com a minha libido. E como eu poderia recuperar minha libido. E aí sim, eu pude compreender o que era normal e o que não era normal, que muita gente não sabia me dar essa resposta. E que muita gente dizia que coisas que não são normais eram normais. E aí eu pude recuperar minha libido, eu pude voltar a ter essa autoestima, eu pude voltar a me reencontrar como mulher e eu pude compreender que eu não precisava escolher apenas ser mulher ou ser mãe. Eu poderia ser os dois ao mesmo tempo, eu poderia voltar a ter realmente aquela minha libido e, na verdade, não a mesma libido que eu tinha, algo muito melhor. Então não se contente quando te dizem que é normal ter baixa libido, depois que você se torna mãe sua vida sexual acaba, que você não pode nesse momento se dedicar à sua libido, você tem que se dedicar aos seus filhos, que se você se cuidar demais, pensar em sexo demais, você não está sendo uma boa mãe. Não se contente com isso. Não sofra calada também achando que é normal ter uma baixa libido após a maternidade. Que uma hora vai passar, magicamente, você vai voltar a ter libido. Isso não funciona. Eu precisei ficar quase 1 ano sem libido até achar a minha resposta que eu precisava. E foi quando eu achei essa resposta que eu não queria mais ficar calada. Eu pensei, eu preciso ajudar outras mães a compreenderem também o que é normal e o que não é normal quando falamos de libido após a maternidade. Porque se eu conseguir, você também consegue. Então, se você tá aí passando por um momento, lutando com essa baixa libido após a maternidade, não desanima. Não acha que é normal. Não acha que não tem solução. Porque sempre vai ter uma solução. E claro que a maternidade vai mudar tudo. A sua rotina, a sua vida, os seus sonhos, projetos e principalmente o seu relacionamento e a sua vida sexual. Mas isso não é impeditivo de você conseguir reorganizar sua vida e principalmente criar uma nova vida que realmente funcione para você, nessa nova realidade. E se você gostou desse vídeo, já deixa teu like, já salva esse vídeo para não perder mais, já se inscreve aqui no meu canal para não perder nenhum conteúdo sobre libido após a maternidade e compartilha esse vídeo com outra mãe para que ela possa compreender as mudanças que ocorrem na libido após a maternidade. Beijo, mãe leoa, e até o próximo vídeo.